Boa tarde, crianças. Vamos para mais uma aulinha de história. Vamos começar aí na página 232 e 233. O capítulo 7. Esse aqui que a tia vai mostrar para vocês, ó. Estão vendo? Aí vamos começar, né? Nossos direitos e deveres. Exercer nossa cidadania é muito importante para vivermos melhor em sociedade. Para isso, é essencial conhecer nossos direitos e deveres. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco sobre eles. Aí tem aí um menino que está sendo atendido por uma equipe médica em 2017, certo? Na próxima página, 234, tem assim: os direitos e os deveres. Para viver em sociedade é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas, para que possamos viver com respeito e dignidade. Exatamente. Então, nesse caso aqui que nós estamos começando a iniciar esse conteúdo, nós temos direitos, mas também temos deveres a cumprir, certo? As regras que regem o funcionamento de nossa sociedade são estabelecidas por leis, que garantem os direitos e os deveres dos cidadãos. Aí tem assim, leia o texto a seguir. Geralmente as leis surgem a partir das necessidades impostas pela evolução da vida em conjunto. Por exemplo, há séculos nenhum povo tinha necessidade de um código de trânsito, pois não havia veículos automotores e nem havia risco de vida para os pedestres. A lei sempre será resultado da necessidade de se organizar melhor a vida das pessoas. Mais embaixo tem uma imagem de uma criança, né? Aí tem assim: você já imaginou como seria difícil viver sem nenhuma regra, né? Então, nesse capítulo aí que nós estamos iniciando, vai falar dos direitos e dos deveres, né? Porque se não existisse os direitos e os deveres e essas regras, seria o quê? Uma bagunça, né? Então, nós temos que respeitar e cumprir também os nossos deveres, né? E também temos os nossos direitos. Aí tem assim, ó, de acordo com o texto, por que as leis são criadas? Por que as leis são criadas, crianças? Então, é para atender a necessidade das pessoas, né? Para atender a necessidade de organizar melhor a vida em sociedade. Como a tia falou antes, se não existissem essas leis, né, seria uma bagunça, né? Então, nós temos que respeitar, começar de pequeno, respeitar as nossas leis e cumprir, né? Não temos só deveres, temos direitos também, como a tia está frisando aí, certo? Então, nós temos que respeitar. Existem essas leis, né? Existem esses códigos, existe tudo isso, e muitas vezes as pessoas não respeitam com tudo isso. Imagine se não existisse, como não seria, né? Então, nós temos que cumprir. Nós temos que ser honestos e cumprir com cada lei dessa, com as regras. Mas nós também temos os nossos direitos. Nós não vamos só ter deveres a cumprir, mas temos os nossos direitos também. Aí vamos lá. A importância da cidadania. Quando agimos de acordo com nossos direitos e deveres, estamos exercendo a cidadania. Nós somos cidadãos, né? A cidadania é fundamental para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa e saudável. Para fortalecer a cidadania, precisamos cumprir nossos deveres e também lutar para que nossos direitos sejam respeitados. Exatamente, nós temos que cumprir os nossos deveres e também respeitar os direitos, né? Nós temos que, os nossos direitos têm que ser respeitados, certo? Entender o que é cidadania é muito importante, pois nos dá condições de participar da vida em sociedade e ajudar a construir um mundo melhor. Aí tem assim, olha, do ladozinho tem assim, direitos e deveres. Os direitos são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Os deveres são as regras e obrigações que precisamos cumprir
para viver de forma harmoniosa. Exatamente, porque se não existisse esses deveres, como a tia falou, não ia ter essa harmonia, quer dizer, né? Muitas pessoas não cumprem, como vocês sabem. Muitas pessoas, tem muitos cidadãos que não cumprem, tanto o cidadão como a cidadã. Então, nós temos que cumprir, certo? Temos que cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações, exercer e lutar também pelos nossos direitos, certo? Se não existisse, aí seria aquele caos, né? Todo mundo ia fazer o quê? Já pensou? Se não existissem esses direitos, esses deveres, como seria a sociedade? Como seria o ser humano na sociedade? Todo mundo fazendo o que quisesse? Não, temos que cumprir. Nós temos que respeitar, não é isso? Na 236 tem assim, o respeito aos direitos. Para convivermos melhor em sociedade, é necessário que cada um respeite os direitos do outro. Esse é um dos nossos principais deveres. Então, nós temos que respeitar os direitos do outro. Dessa maneira, para usufruir de nossos direitos, precisamos cumprir nossos deveres, pois assim todos os cidadãos terão seus direitos respeitados. Observe alguns exemplos. Nós temos vários exemplos aqui no livro, que tem assim, o primeiro. Carro estacionado em local correto, deixando livre a rampa de acesso para pessoas com deficiência física. Então, é a primeira imagenzinha. Então, lá, se você está vendo que lá é um lugar, uma rampa para pessoas com deficiência física, e você não tem nenhum tipo de deficiência, você não pode estacionar o seu carro ali, né? Porque assim você está respeitando o direito daquele cidadão que tem a necessidade física. Então, são esses direitozinhos, essas regrinhas que nós temos que respeitar e obedecer. Outro caso. Pessoas de diferentes religiões se respeitando e convivendo de maneira harmônica. Então, é outro caso também, né? Tem pessoas que têm religiões diferentes, mas só existe um só Deus. Mas nós temos que respeitar a religião do outro. A gente não pode estar criticando, falando que a sua religião é melhor do que a do outro. Não, nós temos que respeitar. Tudo começa pelo respeito. Então, nós temos que respeitar a religião do outro. O outro escolheu um tipo de religião diferente da sua. Você não tem que estar criticando, você tem que respeitar, certo? Pessoas expondo opiniões contrárias de maneira respeitosa. Então, olha só, se eu tenho uma opinião, né? A outra pessoa, né, da minha família, ou um amigo, né, um parente, tem uma opinião diferente que a sua, diferente da sua. Não tem problema, né? Cada um tem a sua opinião. Vai expor com respeito, sem criticar, sem brigar, né? Muitas vezes acontece isso. As pessoas têm opiniões diferentes, querem brigar, querem sair do tapa, né? Tem essas coisas, assim, acontece. Mas você tem que respeitar, né? Não é para estar brigando, que isso aí não leva a nada, né? Que violência só vai gerar violência. Então, nós temos que respeitar. Tem assim, pessoas respeitando as regras de trânsito. Isso, tem um rapaz aqui que está atravessando na faixa de pedestre. Porque muitas vezes, e o ciclista parou para que ele passasse. Porque muitas vezes você fica, né, esperando, tem a faixa de pedestre. Já aconteceu isso muito comigo. Tem a faixa lá de pedestre, os carros, eles não param para o pedestre passar, porque é obrigação deles, né? De parar para que o pedestre passe, mas não param. Então, isso aí eles estão desrespeitando, nós temos que respeitar. Aí tem assim, em sua opinião, por que é importante respeitar os direitos das outras pessoas? Converse com os colegas. Então, nós temos que ter o quê? Refletir sobre a importância de respeitar os direitos das demais pessoas. Então, a gente tem que discutir isso aí, né? Tem que falar mais sobre isso para que a gente possa ter uma consciência, né? A consciência de respeitar os direitos e os deveres. Então, nós temos que respeitar para ser respeitado, né? Porque se você não respeita, você, consequentemente, não vai ser respeitado. Então, nós temos que respeitar
para ser respeitado. Então, observe, a gente está entrando nesse conteúdo muito importante para vocês, né? Que vocês vão fazer uma atividadezinha, certo? Na 238 e na 239, certo? Uma atividadezinha bem bacana, bacana mesmo, correto? Então, vocês vão fazer a atividade da página 238, da 239, certo? Falando desse assunto, dos direitos e dos deveres dos cidadãos, certo, crianças?